E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Ó nós aqui, mais uma caminhada diária nesse belo dia de sol, graças a Deus, Senhor. E gente, antes de falar qualquer coisa, deixa eu avisar uma coisa pra vocês. Gente, se deu 9 horas da manhã, não tem vídeo no ar e não tem uma live sendo aberta, alguma coisa aconteceu e você não está sabendo, e com certeza existe algum tipo de informação ou no meu Telegram, ou no meu Twitter, ou no meu Instagram. Por alguma razão o YouTube hoje aí, o vídeo está no ar desde 8h15. Muita gente assistiu. Eu postei o link no Telegram, eu postei o link no Twitter, né? Depois quando eu fiquei sabendo disso, eu postei no Instagram. Gente, aconteceu alguma coisa, olha no Telegram, olha no Twitter. Mas pode ter, assim, só o apocalipse, só se não tiver mais vivo nesse planeta para 9 horas da manhã não ter um vídeo no ar. Se não tiver no ar, foi por causa de algum problema e eu vou ter avisado o que foi que aconteceu. Certo como o sol, mas certo como o sol. Não existe a possibilidade, eu vou avisar. E se der 9 horas da manhã alguma coisa, o vídeo travou, etc. Até 9 da manhã no máximo, eu já tô com a live aberta, como sempre foi, vem sendo assim, durante o quê? Quase 5 anos. Quase 5 anos. Então assim, pô, vocês me decepcionam, né? O vídeo hoje teve esse problema, e o pessoal falou, cadê o vídeo? Pô, bicho, chega aqui, dá uma lida aqui no Twitter, vê se eu não fiz algum comentário sobre isso. Vê se já não tá o link do vídeo. O vídeo tá disponível desde as 8h15. Eu acho que o vídeo só ficou à mostra no YouTube quando você entra no canal em torno de 11 horas da manhã, que foi quando terminei de gravar o Notícia de Quinta. Abri e tava lá. Mas tanto no Twitter quanto no Telegram, um link do vídeo estava disponível para todo mundo. Mas tenha certeza, deu 8h30, 8h40. E você fala assim, pô, não tem vídeo ainda? Olha lá no Telegram, olha no Twitter, você vai achar, mas rapidinho. Rapidinho. Aí depois, vai que um dia aconteça o pior. Se acontecer um dia o pior, pronto, eu desapareci, né? Vocês nem vão mais atrás de mim. Vocês vão me abandonar. Eu tô sentindo já. Mas tudo bem. Saindo desse aviso, amanhã eu vou repetir isso de novo no vídeo. Espero que amanhã de manhã, né? No YouTube, não tem nada a ver comigo. Tanto que às vezes, quando você colocava na busca, o vídeo aparecia. Mas é maluquice. Mas voltando, dia hoje segue na mesma direção. Perseguição contra Bolsonaro. A direita a mil, pé no acelerador, e a esquerda batendo cabeça desesperada. Não estou falando do Lula, estou falando da esquerda. O Lula, ele até tá, ele bem não tá, né? Eu digo que ele não tá bem por duas razões. Primeira, essa é bem óbvia. Saiu na Folha de São Paulo dizendo que o governo vai punir, vai tirar verba e cargo de quem assinou o pedido de impeachment. Sentiu, né? Sentiu, tá com medo, tá tentando aí, né, assustar, coagir parlamentares a tirarem suas assinaturas. E o segundo ponto é que vocês sabem muito bem, Lula não pede desculpas. E aí, o máximo que ele faz é como ele tentou fazer hoje. Ele deu uma entrevista onde ele comentou sobre a fala dele absurda, relativizando a tragédia, falando, não, mas eu não neguei a tragédia. Eu não falei da tragédia. Mas veja só, o Lula acha que o brasileiro é estúpido, né? Talvez como os petistas são, porque só petista acredita no Lula. Quando o Lula fala que só o cara lá da Alemanha, o do bigode, fez algo similar, o que esse cara fez? Aquela tragédia que termina com cáusto, né? Aquela tragédia que termina assim. Então, você não precisa falar a palavra para você se referir à tragédia. E aí o Lula tentou se desculpar, sem se desculpar, né? Óbvio, tentou tergiversar, criar uma cortina de fumaça, né? Pra galera não prestar atenção nas porcarias que ele disse e botar pra andar. Enfim. Bem não tá, e pra mim isso é indicativo que
o clima para ele tá só piorando, tá só deteriorando. Em relação a Bolsonaro, perseguição seguindo, foi prestar depoimento no caso da baleia. A melhor nota é da CNN, deboche entre bolsonaristas. Polícia Federal vê robustez no caso da baleia. Mas, isso aí. Prendeu o cara por causa da baleia. É um absurdo sem igual, sabe? E jornalista bate palma pra isso. Jornalista acha tudo bacana, tudo ótimo. Ai, tá louco. Bolsonaro também foi na Oeste, mas vou deixar pra comentar isso no final do vídeo. Quero dar destaque apenas uma fala, porque eu não vi a participação inteira de Bolsonaro, mas uma fala que me alegrou demais. Demais, 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 demais. E aí, no cenário que tudo está acontecendo, a turma da esquerda fez uma convocação. Eles querem fazer agora a manifestação no dia 24 para dar uma resposta ao bolsonarismo. Vamos ver aí, né, como é que vai ser a manifestação da esquerda, que eles já chamaram. Se cancelarem, rapaz, vamos ver se vai dar muita gente, né? Vamos ver quão grande vai ser essa manifestação da esquerda. Vamos ver se bate aí 50 mil pessoas. Fazer em São Paulo, pô, terra do petismo, onde todos os petistas estão. Hoje eu mostrei pra vocês um recorte da live do Breno Altman. Eu já tinha ouvido que a live tinha umas coisas mais interessantes. Cheguei aqui naquele ponto que o sol volta. E eu já tinha escutado que tinha umas coisas interessantes. Mas eu ainda não tinha escutado. E aí eu vi mais um recorte dessa live do Breno Altman interessante, onde eles estão começando a entender. E eu concordo muito com ele quando ele fala que o PT se uniu à direita liberal contra Bolsonaro. E é isso que aconteceu, né? Os liberais. E aí formou a frente ampla. E ele fala que isso é um problema gigantesco, porque estão terceirizando para as instituições o combate ao neofascismo, combate à direita. E o que faz com que todo, assim, só reforça o que todo mundo já está vendo: o PT e o establishment são a mesma coisa. O PT é o partido da Faria Lima, o PT é o partido dos banqueiros e das elites. Então, quando qualquer um desses grupos toma uma ação contra a direita, todo mundo sabe que é o PT. E o Breno Altman está preocupado com isso, e ele tem razão. Que o Breno Altman, ele, querendo ou não, ele tem uma ideologia, ele é um ideólogo. Ele vem desse passado de uma esquerda que não existe mais, está em franca decadência. O que existe hoje é um movimento woke, um movimento identitário, com pautas assim descabidas. O Breno Altman, você pode discordar das teses, mas ele tem ainda aquelas teses econômicas da esquerda, sindicalista, sabe? Anos 60, 80, trabalhador, ele ainda pensa nisso. Mas o restante, rapaz, quer saber só de mamata, cota, né? Bom dia a todes, muita mamata de Rouanet, é só isso que o pessoal quer saber. Então assim, ele está tentando dar um sacode para ver se a esquerda, mas não vai voltar. Primeiro que a esquerda não tem capacidade mais de raciocínio, debate. Essas pessoas dessa esquerda mais coisa, elas não estão mais próximas do petismo, elas estão cada vez mais refratárias. Eu sigo algumas pessoas assim, sigo não, né? Tem algumas listas, algumas até sigo, mas a maioria delas eu coloco em listas e eu acompanho. Os caras estão anti-PT total, apontando a hipocrisia do PT, sabe? Eu falo, olha o que o PT tá fazendo aqui, olha o PT fazendo aquilo outro, meu Deus do céu, pô, vocês são uma vergonha. E aí o Breno Altman falou, cara, a gente tem que dar uma resposta nas ruas. E as ruas são importantes porque podem ser minoria, mas a força da rua é gigantesca, porque a rua, ela alimenta tanto a classe política quanto as redes, e disso daí a coisa só vai crescendo, né? É uma sementinha que você planta, ela sempre vai florescer. Então ele está muito preocupado com isso, muito preocupado com isso, muito preocupado. E não vai adiantar, porque a direita não vai deixar de crescer. Dois jornalistas, sim, um já tinha dito isso e escreveu sobre o tema, que é José Fux, falando, cara, não foi só a direita que estava na rua,
Os antipetistas estavam lá, quem não concorda com esses absurdos do judiciário estava lá. E o que eu concordo com ele, mas foi o que eu falei agora anteriormente, olhando de forma fria, tudo isso é petismo, né? Tudo isso é petismo. O judiciário é petismo. O puro suco do petismo, que se transformou petismo. É petismo assim, amiguinho, né? Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Então, no final do dia, é antipetismo. A forma como as instituições vêm se importando é a cara do petismo. É a cara do petismo. Então eu entendo, acho realmente, não, beleza, pode falar dessa forma, mas no final do dia o que as pessoas não percebem é, cara, tá tudo ruim por causa do petismo. Tá todo mundo unido no mesmo barquinho do Lula. Todo mundo tá unido. E outra pessoa que falou isso é a audienta Madalene Laxo. Falou que ficou extremamente surpresa com o tamanho, assim, algo assustador. Assustador. E Laxo, ela tá na origem do ovo da serpente, ao lado do Luciano Ayan. Operaram juntos, mas juntos, para causar o caos, instalar o caos que a gente vive hoje. Então, uma pessoa dessas falando sobre isso tem um peso diferente, né? O reconhecimento de uma pessoa como a Madalene Laxo. Ai, ai, ai. Mas, vindo para a parte que mais me alegra no dia, e que essa fala de Bolsonaro, ela daria um vídeo assim, por que eu não sou liberal? Porque você não deve voltar no liberal, porque liberal é igual petista. Uma fala de 1 minuto de Bolsonaro, se você pega esta fala e coloca em um contexto histórico de 200 anos, você fala assim, para nunca mais volto na vida, no Zema. Que Deus nos livre de precisar de um Zema, de precisar de qualquer liberalzinho para ser presidente do Brasil. Eu conto para vocês. O que é que liberal prega? Né? Não, esquece Estado. Esquece Estado, não precisa ter Estado. Não, esquece essa porcaria aí, mano. Estado só atrapalha. Aquele papo que vocês conhecem bem, né? Vamos desregulamentar tudo. E no final do dia, sem regulamentação, é os grandes oprimindo os pequenos e o povo tomando naquele lugar. É sempre assim. E se formam oligopólios. Aí, Bolsonaro estava comentando sobre a ida dele na Rússia. Ele falou, cara, eu fui lá para garantir o fertilizante brasileiro. Essa parte da história todo mundo sabe. Agora Bolsonaro traz um pedaço que ele nunca tinha contado. Bolsonaro falou que quando estava lá com Putin, o russo lá fez um pedido para ele. Falou, Bolsonaro, me arruma uns ovinhos aí, vai. Me arruma uns ovinhos. Ele não queria os ovos de Bolsonaro, ele queria uns ovos de galinha. Aí Bolsonaro falou, vou ver, viu, vou ver. E aí Bolsonaro em 1 minuto fala sobre isso e fala o seguinte, cara, naquele momento ele falou, tenho que falar com a Tereza Cristina, né? Que é assim, gente, a população da Rússia é metade tá do Brasil. Mas eu não sei quantos ovos esses caras comem. Eu não sei qual o impacto no preço do ovo para o brasileiro. Eu falei, nossa, velho. Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Só você para me representar, Bolsonaro. Bolsonaro preocupado com o preço do ovo para o brasileiro. Preocupado com o preço do ovo para o brasileiro. Olha só, rapaz. Se fosse um liberal, ia fazer o quê? Vamos liberar tudo. Vende aí, o mercado se autorregula. Né? Aí você tem a Rússia, que é um país. A gente comentou 3 dias atrás, 2 dias atrás, na manifestação, poder de compra na Rússia é 2 vezes do brasileiro. Quem tem mais condição de pagar mais caro por comida? O russo, né? 2 vezes mais. Então você vai vender o ovo. No Brasil, sei lá, vamos chutar valores. Um ovo é R$1. Aí o russo fala, pô, eu te pago 1,20. Se tu é o comerciante, tu vende pro Brasil, eu vendo pra Rússia, fala, mano, vou vender por 1,20, né? Vou ganhar 20% a mais. E aí o brasileiro? Se o brasileiro quiser comer ovo, ele tem que pagar agora não R$1, mas 1,20. A vida do brasileiro já tá uma bosta. Vai ficar pior ainda. Ah, mas isso aqui, eu falei, rapaz, me perdoa, eu tô do lado do pobre. Eu. Se você tá do lado das elites, dos liberais, beleza, vai aí. Porque quem ia exportar esses ovos, gente, não é o seu Zé, sabe, que ia ganhar um dinheirinho a mais, seu Zé que cria umas galinhas ali no quintal. Isso daí dá uma parte do tempo, e essa é a turma JBS, que acabou de comprar, inclusive,
a maior produtora de ovos do Brasil. Então, uma medida como essa, não é que ela vai fortalecer o Brasil, ela vai enriquecer o seu Zé, Dona Maria, seu Benedito, seu Expedito, sabe, que tá com a pampa, vai vender a pampinha dele, vai comprar uma saveira usada. Não, é mais dinheiro só para JBS. Você tá entendendo? Mas Bolsonaro não está preocupado com a JBS. Bolsonaro não está preocupado com o BTG, com a Faria Lima. Bolsonaro está preocupado com o Brasil. Bolsonaro está preocupado com o Brasil. Porque o ovo só vai ficar rentável vendendo no Brasil se for 1,20. Porque lá fora dá para vender fácil de 1,20. Fácil. Fácil. E é por isso que eu não suporto os liberais. Porque os liberais, eles não pensam no povo. Liberal é o ser mais mesquinho que existe. Eles são mais mesquinhos do que petista. Porque petista ainda pensa nos aliados na hora da mamata. O petista ainda coloca os amiguinhos na máquina. O liberal não. Ele está sempre tentando passar a perna no outro. É passar a perna. É passar a perna. Para ver quem tira a maior boleta. Só existe união entre liberal para passar a perna em alguém. E tirar uma boleta ainda maior. Esse é o cenário do Brasil desde 1822. Se eu tivesse... É um discurso que um dia eu tenho certeza que vão me perguntar. E essa fala de Bolsonaro, ela é perfeita para encaixar. Se alguém me perguntasse, o que você acha do Zema? Eu diria, que Deus abençoe o Brasil para jamais ter que votar no Zema. E por que eu digo isso? As pessoas não conhecem a história do nosso país. Vou fazer uma pequena retrospectiva de 200 anos. As pessoas não conhecem a história do nosso Brasil. As pessoas reclamam dos banqueiros, das elites, e não entendem como esse problema surge. Os liberais. O Brasil, a gente cresceu ouvindo falar do problema da dívida externa. Esse problema ele já existe desde a independência. As pessoas falam do empréstimo que o Brasil pegou para pagar Portugal pela independência. O que ninguém sabe, ou quase ninguém sabe, é que esse empréstimo, está datado nos jornais, foi feito com a família Rothschild. O Elon Musk brasileiro, Barão de Mauá, tentou trabalhar para desenvolver a nação. Ele foi sabotado. Teve suas empresas destruídas pela turma dos Rothschild. Ao longo do segundo reinado, não, segundo reinado, vocês devem chamar assim, né? Ao longo do Império ali com Dom Pedro II, o Brasil teve alguns problemas e mais algumas vezes precisou também pegar dinheiro com os Rothschild. Quando teve o golpe da República, já em 1921 também teve empréstimo com o Rothschild, 98, 1901, para pagar pelo Acre. Não só pagar, mas foram os Rothschild que sentaram na mesa para fazer a arbitragem. Itamar Rothschild. Depois em 24, para conter a crise aí da commodity do café. Mas o que é que isso tem a ver com tudo que está acontecendo? Calma. Foram os liberais que se uniram ali em torno da bucha, pós 1830, para fundar o Partido Liberal, que foram as pessoas que tramaram o golpe da República. Eles deram um golpe, chegaram ao poder. A Constituição da República Velha parte da Comissão dos Cinco, que de 5, 3 eram bucheiros. Os 3 maiores ministros eram bucheiros: Campos Salles, Dino Bocaiúva e Rui Barbosa. O Barão do Rio Branco, né, que grande patrono aí das Relações Exteriores, era bucheiro também. Então você tem toda essa turma de gente misturada. Governaram o Brasil até 1930. Veio Getúlio Vargas. Quando essa turma saiu do poder, tentaram um golpe da Revolução Constitucionalista de 1932. Nada. Aí vem a Era Vargas, que é olhado na história apenas como ditadura. Ponto. Acabou. Ninguém quer nem discutir o que teve na Era Vargas. É mais fácil chamar, foi tudo uma ditadura, tudo é horrível, nada de bom foi feito. Pronto. Ponto final. E o resto tem que o pessoal se lasque. Eu não acho que tem como passar 20 anos da história do Brasil, você vai falar ditadura, pronto. Eu não acho que essa é explicação para 20 anos. Acho que alguma coisa aconteceu nesse período. Mas beleza, deixa lá o populista. Aí nós voltamos e os liberais voltam ao poder.
vem com diversas medidas. Botei aqui o redutor de ruído. As pessoas reclamam de Brasília, reclamam que, poxa, olha o gasto que foi a construção de Brasília. Olha como... Imagina se o governo tivesse ali, né, no Rio de Janeiro, pertinho da população. A população gritando no pé do ouvido dos políticos. Agora não, eles estão lá isolados, no rally rola, ninguém nem vê. Nessa época já ficava cada vez mais claro o interesse internacional no Brasil. Teve até no momento, né, CPI, por exemplo, sobre venda de terras para estrangeiros, e a CPI dos trusts de petróleo, investigando aí os Rockefeller, da Vida, Shell, Esso, que essas empresas, também ficou provado, estavam financiando a imprensa nacional para não divulgar informações da campanha O Petróleo é Nosso. Aí o tempo passa, o tempo voa, Jânio é eleito, Jânio já é eleito com um discurso contra os trusts da mineração. É nesse período que vem para o Brasil um singelo historiador, John Watson Foster Dulles, filho de John Foster Dulles, secretário de Estado americano, presidente da Fundação Rockefeller, é membro do CFR, tem participação direta e envolvimento com o Conselho Mundial de Igrejas, que é esse grupo ecumênico, que tinha até Paulo Freire em seus quadros. E John Watson Foster Dulles, o historiador, também sobrinho de Allen Dulles, ex-chefe da CIA. O cara veio para o Brasil fazer lobby. Colou com a turma do IBAD, que no paralelo seria tipo um Renova BR, um grupo suprapartidário que tentava formar uma bancada na Câmara, né, no Senado, financiando para ter políticos na mão. Na CPI do IBAD ficou claro que o Hassocler era o dono do IBAD, ele apresentava o Foster Dulles, o Dulles Júnior, para políticos. E o Dulles Júnior veio para o Brasil para tentar garantir que uma mineradora americana conseguisse manter o domínio, uma mina muito lucrativa de minério de ferro. E veio no contexto que a gente estava discutindo a nacionalização da produção, não estatização, nacionalização, as empresas se tornarem nacionais. E aí ele veio para representar a Hanna, e a Hanna, no final do dia, tentou até mudar de nome, uma subsidiária, não deu muito certo. E quem também participa desse processo e luta, né, para manter o domínio sobre a mina de nióbio foi a Huacheng. A Huacheng transforma em Dema, uma subsidiária nacional, para tentar escapar dos olhos, mas depois consegue resolver as coisas quando vira a CBMM, que é a companhia que até os dias de hoje é apoiada pelo Moreira Salles, que era do Unibanco, que hoje em dia é Itaú Unibanco, está todo mundo junto e misturado. Aí quando se fala de Itaú Unibanco, a gente tem que voltar de novo lá para a bucha. Olavo Egídio Souza Aranha, o patriarca de toda Aranha-Setúbal. O cara, sócio dos Monteiro Aranha, ele era sócio do grupo Monteiro Aranha, que era sócio dos Klabin Laffer. Olavo Egídio Souza Aranha foi presidente do PRP, Partido Republicano Paulista, que era o partido da bucha. Eu falei só seu presidente por 13 anos, foi deputado, estudou na USP, com certeza era bucheiro. Ele foi pai da Francisca, que casou com Paulo Setúbal, que o neto deles tem o Roberto Setúbal, que foi o grande CEO do Itaú, e eles também são os avós de Paulo Setúbal Neto. Paulo Setúbal Neto é quem traz Klaus Schwab para o Brasil pela primeira vez na década de 80, quando presidia a Brasca. O patriarca Olavo Egídio também foi, ele foi pai, além da Francisca, o Roberto. O Roberto é quem é o precursor do Itaú. E o bisneto dele, né, o Roberto Setúbal, é o cara que foi o grande CEO do Itaú. Aí o tempo passa no Brasil, cai Jango, no momento que a galera se uniu aí, né, teve muita coisa acontecendo nesse período. Jânio, inclusive, sofreu pressão internacional da turma da ES, dos trouxas do petróleo, já comentamos sobre isso. Aí você tem o momento do regime militar. A turma achava, estava crente que ia dar o golpe, ia ficar no poder. O Júlio de Mesquita Filho, né, estava na garantia que ele ia tomar o poder. Ele tramou, foi para os Estados Unidos, pediu por golpe, não deu certo. Não deu certo. E o Júlio de Mesquita Filho, ele está por trás de diversas coisas, desde 64, com a fundação da UDN e outras coisas. E o pai dele, ele também está por trás da Revolução de 32, e o pai dele é fundador da Bucha. O Estadão é o jornal oficioso da Bucha. Todos liberais. Tudo isso nasce lá com o Partido Liberal, Bucha, Júlio Frank. Aí vem militares, milagre econômico.
O milagre econômico começa a sua derrocada com a crise do petróleo, que foi subsidiada, né, com argumentos e com teoria pelo relatório dos limites do crescimento do Clube de Roma, um grupo anti-ser humano. Grupo este que o Alexander King, que é um dos fundadores, já esteve à frente. Não é a Unesco? Não. Unesco é de educação. Agora acho que é a Unesco que é de educação. Tem a Unicef, não é a Unesco, teve na frente da Unesco, então assim, pelo amor de Deus, né? Aprontou muito pelo lado de lá, muito pelo lado de lá. E o outro lado, o PCI. No terceiro Fórum Econômico Mundial, eles se debruçaram sobre discutir este relatório, e a primeira grande reunião do meio ambiente, que foi a de 72 em Estocolmo, foi para discutir sobre o relatório dos limites do crescimento. E aí, o processo vai avançando no Brasil, com toda essa agenda verde, com essas mesmas pessoas, com esses mesmos liberais. Vem com Fernando Henrique Cardoso, emergindo em 69, com dinheiro da Fundação Ford, cria o SEBRAP. Quando o Clube de Roma vem ao Brasil, Fernando Henrique estava lá, junto com Celso Laffer, família Clabin Laffer, sócio dos Monteiro Aranha, do Olavo Egídio de Souza Aranha, lá o bisavô, e todo mundo é dessa confusão. Quando eles vêm para o Brasil, eles formam o SEBRAP junto. Quando o Clube de Roma vem, o Celso Laffer, o Fernando Henrique e o Israel Clabin, que era prefeito do Rio de Janeiro, também estava lá. Todo mundo, junto e misturado. Vem lá de trás, desde 1800 até hoje, os liberais. Foi Fernando Henrique Cardoso que pela primeira vez inseriu no programa do MDB na década de 70, a pedido do Ulisses Guimarães, Agenda Verde, agenda indigenista e todas essas agendas anti-desenvolvimento nacional. O Lula é parte disso tudo também. Na década de 80, o Lula foi lá no Diário Interamericano do FHC, foi para os Estados Unidos se encontrar com o Peter Bell, que foi o cara que arrumou o dinheiro para o FHC da Fundação Ford. Foi para o COA, Council of Americas, que também é do Rockefeller. Tá aí. Fez um governo entreguista do início até o fim também. E tá aí. Aí o governo Lula atualmente está se falando de COP30, quer colocar a Ana Toni, ex-presidente da Fundação Ford, membro do Fórum Econômico Mundial, o Ongueira, nem precisa assim, as credenciais só 1000. Já foi, inclusive, consultora da Transparência Internacional, que o Lula finge combater, que é a turma do Deltan. Aí ela vai possivelmente coordenar a COP30 ao lado de André Aranha Corrêa do Lago, que é neto de Oswaldo Aranha, que Oswaldo Aranha é primo do Olavo Egídio Souza Aranha, o grande bisavô. São as mesmas famílias, os mesmos liberais, os mesmos. Essa mesma galera que meteu a mão na mineração nacional, não vou nem entrar no governo FHC, Vale do Rio Doce, nem precisa entrar nisso. A mesma galera, aí você vê o Zema, vai entregar o lítio brasileiro lá nos Estados Unidos, quando na Zâmbia o presidente falou: a gente não vai vender o lítio cru, temos que ter aqui pelo menos o refino, para a gente refinar e o lítio está pronto para uso. Não precisa nem ter a fábrica de bateria, mas pelo menos o refino. O Zema está se preocupado só em ir lá para Miami para entregar o lítio, para entregar. O Zema é do Partido Novo, partido esse que defende o crédito de carbono, que vem na estreia de tudo isso que a gente está comentando. Como é que eu vou apoiar um cara desse? Aí do outro lado você tem Bolsonaro. Olha, o Putin queria comprar aí o ovo, mas eu tava pensando se o ovo ia impactar no preço do brasileiro. Eu tô preocupado se o brasileiro vai pagar mais pelo ovo. Esse é Bolsonaro. Essa é a visão econômica de Bolsonaro. Não é a visão econômica do Romeu Zema. Zema é mais do mesmo. Zema é representante de todo esse lixo que tá aí. Só que é um cara que ainda não tá na máquina. Ele ainda tem um espaço de movimentação. Durante o Fica em Casa, as empresas da família Zema estavam abertas. Você não pode trabalhar, mas a família Zema estava trabalhando. É importante o apoio do Zema? Eu quero, põe aí, pô. Mas que Deus me permita não ver o Brasil cair na mão dos liberais de novo. Já são 200 anos na mão dessa gente. Porque o PT é a mesma porcaria. São 200 anos. 200 anos. Nós tivemos os períodos que teve isso, ou a galera chamava de ditador, ou eram ditadores ou eram populistas. Você pode discordar dos caras, etc. Eu estou tentando entender a história do Brasil. Não a conheço. Mas eu sei que as pessoas que tentaram romper com isso foram chamadas de ditadores ou populistas. É um padrão.
Uns, eu acho que deve ter muita coisa para discordar. Eu acho que o período, pelo menos do Estado Novo, realmente foi uma ditadura. Eu acho, né? Pelo amor de Deus, não estudei a fundo, mas pelo pouco que eu vi, acho que dificilmente dá para falar que aquilo foi um período democrático. Acho que dificilmente falaria sobre isso. Foi um período democrático. Mas e aí? E o restante? O restante não sei. O que eu sei é que a tal democracia liberal está destruindo o Brasil tem 200 anos. 200 anos. Mas as pessoas não conhecem a sua própria história. E olha que nesse processo nem falei do Instituto Hudson, que foi a tentativa de internacionalizar da Amazônia, contou com o apoio do Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto que emergiu para ser embaixador graças ao Walter Moreira Salles. Teve em todos os governos. Tá? Então, assim, é mais do mesmo. É mais do mesmo. Que Deus me permita não ver o Brasil cair na mão de um liberal. E aí, quando eu vejo essa fala de Bolsonaro, para mim ela é épica. É uma fala histórica. Fala assim, cara, tá aqui, ó. E o pior, Bolsonaro é. Não vou fazer isso, eu ia falar que Bolsonaro é tão burro. Mas eu falo assim, Bolsonaro é tão inocente. Eu duvido que ele consiga entender que ele é uma das poucas pessoas, um dos poucos políticos que pensa dessa forma. Eu duvido, eu duvido. Eu duvido. Gente, o maior produtor de ovos é a JBS, campeão nacional. Tu acha que Lula algum dia tomar uma medida como essa pelo povo? Tu acha que alguém ia peitar uma empresa como a JBS, sabe? Assim, não, eu tô lá pensando na... Tu acha que ia ter alguém? 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 Porque eu nunca vi alguém com um discurso desse na boca. Eu nunca vi. Com exemplo simples, olha o fio que dá para puxar. Com exemplo simples de Jair Messias Bolsonaro. Procura aí. Procura um político que já teve uma fala similar. Que antes de fazer qualquer movimentação política e econômica, pensou no impacto disso na vida da população do Brasil. Brasil acima de tudo. É o Brasil. É o Brasil. Não é Estados Unidos, não é a União Europeia, não é a Rússia, não é a China, é o Brasil acima de tudo. É o Brasil. A gente tem que pensar no Brasil. Melhorar a vida do brasileiro. Não é de bilionário que já está com a vida ganha, não. Mas é isso. Esse discurso eu sinto que em algum momento eu vou ter que fazer quando alguém me perguntar. Não, agora eu tô falando de vocês não. Mas já pensando nos próximos anos aí. Nos próximos anos. E o caso do Zema é bom, porque Zema é um intriguista. Zema é um hipócrita. É um descarado esse cara. Só não é pior que Deltão Dallagnol e o Moro. Vocês podem ficar desgostou de mim, mas isso é o Zema. Agora, entre o Zema e o Lula, eu voto no Zema. Entre o Zema e o Lula, eu vou fazer campanha pro Zema, né? Óbvio. Porque eu não sou maluco também de achar que o PT é menos pior. Não tem como ser menos pior que o PT. Agora, ter fé que a gente vai seguir num caminho de melhoria, eu não tenho fé no Zema, mas nenhuma. Eu pego o Zema porque o Zema já fez tanta coisa e já tá possível de ser criticado, mas tem vários como o Zema, vários como o Zema, vários como o Zema, vários como o Zema, vários. Não sou liberal, sou brasileiro, eu penso no Brasil, eu não penso... O que Bolsonaro falou não é livre mercado, é o contrário, é mercado justo. Eu sou a favor de um mercado justo. Ah, e o que é justo é algo subjetivo. Pergunta pro povo brasileiro se ele prefere pagar R$1 no ovo ou R$1,20. Aí tu vai entender o que é justo. Pronto, é bom senso. Fico por aqui. Deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.